Primeiramente, quero agradecer por aceitar o nosso convite. E hoje nós vamos falar sobre a importância do conhecimento processual e declarativo para um atleta de futebol. Legal, primeiramente um grande prazer, gente, falando com você, né? Nos conhecemos há um tempo, tive a oportunidade de trabalhar com seu marido, né, com o Luiz, na época na qual eu jogava ainda, estava em alta performance jogando, e aí estreitamos os laços afetivos, né? A sua área de trabalho é uma área que engloba muito nossa área de treinador, né, de personal, treinador, enfim, toda a área que está ligada ao nicho esportivo, e é muito importante nós estreitarmos esses laços afetivos justamente para cada vez mais desenvolver atletas com inteligência emocional, com declarativo, processual, enfim, é o tema que nós vamos abordar hoje. Bom, o professor Anderson Gongora é um grande amigo meu, um dos melhores treinadores que eu vi atuar na prática e na teoria. Tem um baita conhecimento, formado em educação física, formado também Uau! pela enfim, é um baita treinador e agora estando como personal soccer, tá dominando Campinas. Então, na verdade, eu sou treinador do Esportivo Brasil, né, das categorias menores, sub-13, sub-12, sub-11. Atualmente eu estou trabalhando como personal soccer, né, atletas de alto rendimento que buscam se inserir dentro de um clube de alta performance, atletas que estão voltando de lesão, reabilitação, né, a nossa formação acadêmica em educação física nos proporciona trabalhar em diversas áreas do saber, desde reabilitação até a inserção em alguns clubes grandes do futebol brasileiro e também europeu. Na verdade, eu tive a inspiração familiar, né? O meu pai é um ex-atleta profissional, atuou em alguns clubes importantes aí do Brasil, Palmeiras, Santos, teve passagem por clubes na Europa também, em Portugal. E isso fez com que, de alguma forma, eu me inspirasse também na carreira como atleta. Comecei 5, 6 anos, já praticava modalidade, já jogava em escolas de futebol, e isso fez com que eu cada vez mais treinasse, buscasse inspirações de outros lugares, os meus ídolos, né? Então, assim, eu comecei muito cedo a jogar futebol, comecei muito cedo a me dedicar ao meu sonho. É óbvio que eu tive toda uma estrutura familiar, que é algo muito importante que a gente pode abordar posteriormente, a família por trás do atleta, né? A pressão que é Sim, por trás do atleta é muito importante, né? Às vezes, muitas das vezes, os próprios pais que querem se tornar, que quiseram se tornar um atleta profissional, não conseguiram e acabam depositando toda essa pressão para o próprio filho. E eu não tive esse tipo de tratamento, graças a Deus. Os meus pais, eles sempre tiveram muito conhecimento nessa área. Não sei se é porque meu pai foi jogador. Ele sempre me deu toda a estrutura para eu poder fazer o meu melhor no campo. Comecei no Nacional, no Sub-13. Joguei os campeonatos paulistas do Sub-13 até o Sub-20, Nacional, Portuguesa, Barueri, até que eu cheguei no Red Bull Brasil. Red Bull foi um grande estágio na minha vida, foi onde eu aprendi bastante. Na época eu tinha 16 anos de idade, tive que migrar, tive que morar lá no centro de treinamento Campo Limpo. Lá eu consegui amadurecer, eu consegui resolver problemas, né, que são habilidades muito importantes para quem quer se tornar um jogador de futebol, solucionar problemas, né, e conseguir, querendo ou não, fazer contatos na área, né? Então, por mais que eu era muito novo, tinha 16 anos, 17, mas peguei amizade com o meu treinador, com o Pablo Fernandes, que atualmente está no Santos Sub-20, se eu não me engano. E lá foi onde eu aprendi o futebol, né? Aprendi a jogar, aprendi a treinar. Eu já era muito curioso na parte metodológica do treinamento, então eu queria saber o porquê das coisas, por que nós estamos treinando assim e não estamos treinando assim, né? Nos outros clubes no qual eu passei era muito coletivo, era muito jogo, mas era o jogo pelo jogo, né? Não tinha a parte conceitual por trás do jogo sim. no Red Bull. E aí no Red Bull foi aonde eu despertei, né? Acendeu a chama para mim poder buscar conhecimento na área de treinador. Consegui entrar num clube da Suécia, foi meu último clube nas categorias de base, e aí eu tomei a grande decisão da minha vida de parar de jogar bola, uma decisão tomada exclusivamente por mim, né? E aí parei de jogar bola, comecei a cursar educação física. Desde o primeiro dia na educação física eu já tinha em mente que eu queria ser treinador de futebol. Eu comecei a cursar, na época, o curso de treinadores da Argentina, da ATFA,
né? O D'Alessandro, o Pablo Aimar, todos esses atletas fizeram. E aí, posteriormente, eu fiz o curso da CBF, me inseri no Desportivo Brasil, que é o clube no qual eu estou hoje, e pretendo permanecer, pretendo conquistar muitas coisas no clube, tanto como profissional e principalmente como ser humano, né? Que bacana, que trajetória bonita. É por isso que eu admiro tanto o seu trabalho, porque você é um estudioso da área do futebol. O que é esse conhecimento processual declarativo? Primeira coisa, o que é para quem não sabe? Conhecimento declarativo nada mais é do que você conseguir verbalizar aquilo que você faz, né? Verbalizar. Você assiste um jogo de futebol, você conseguir fazer uma análise do porquê aquela equipe ela tá atacando mais, ela tá defendendo mais. É você verbalizar aquilo que você executa. E o conhecimento processual nada mais é do que o conhecimento que você tem na prática, a resolução de problemas dentro de campo. Então, nós temos atletas que, se você fizer uma entrevista, você realizar uma entrevista com ele não vai conseguir verbalizar os conceitos do jogo. Não vai conseguir falar para você o porquê que ele fez aquilo, mas ele tem o conhecimento processual, ele tem a inteligência sinestésica de executar, de praticar, né? Pelas horas de prática que ele já teve na infância, aquilo foi se acumulando. Então, o que nós cobramos bastante no Desportivo Brasil é que os nossos atletas, eles entendam o jogo, eles consigam verbalizar aquilo que eles fazem, né? Fazer análise. O departamento de análise de desempenho é muito importante nesse quesito, pegar o atleta, colocar ele numa cadeira, fazer com que ele assista jogo, fazer com que ele veja as suas debilidades na prática, consiga falar a sua dificuldade. Nós estamos vivendo num mundo tecnológico, onde cada vez mais as pessoas elas querem a praticidade, muitas das vezes elas não gostam de ler, né? A leitura ela foi um grande diferencial na minha vida. A leitura mudou totalmente a minha vida, fez com que eu adquirisse repertório de palavras, fez com que eu quebrasse alguns paradigmas. Então, eu estimulo os meus atletas a lerem, não somente de futebol. Eu acho que as áreas dos saberes elas vão se conectando, né? Eu posso estudar sobre inteligência emocional, né, um livro do Daniel Goleman que ele tem, e daqui a pouco pegar conceitos e saberes daquele livro e abordar dentro de um treinamento, abordar dentro de uma conversa com o meu grupo. Então, eu acredito que a conexão dos saberes faz com que você cresça na sua área. Então, só para ficar claro, conhecimento processual é o conhecimento de executar, de solucionar problemas na prática, e o conhecimento declarativo é o conhecimento de verbalizar aquilo que você executa. Então, eu acho que é isso, é bem por aí, a leitura de jogo. Tem muitos atletas que conseguem fazer a leitura, por exemplo, de quando tocar, de quando correr, aonde meter a bola, mas às vezes não tem uma competência técnica para executar aquilo que o cérebro mandou para ele. Então, eu não consigo separar, fracionar. Eu vejo que nós, seres humanos, nós somos muito sistêmicos, né? Perfeito. Separar as coisas. Então, as coisas, elas primeiro entender o todo para depois entender as partes. Então, um atleta inteligente na escola, ele vai ter uma facilidade de ser inteligente dentro de campo. Porque na escola você está adquirindo memória, concentração, atenção, raciocínio lógico. Então, assim, eu sou muito chato, Giane, nas questões estruturais do treinamento. É o que você falou em relação ao jogo pelo jogo. Se você pegar uma sessão de treinamento minha, você vai ver que tem um nível de complexidade alto, porque eu estimulo que os meus atletas eles desenvolvam as suas capacidades cognitivas. Eu não posso passar um jogo pelo jogo. Eu preciso utilizar o futebol como um meio para o desenvolvimento integral do indivíduo, porque daqui a pouco ele não vai ser jogador de futebol. Nós sabemos a grande dificuldade que é de se tornar um atleta de futebol profissional. Então, poxa, se através do futebol nós formarmos seres pensantes, seres inteligentes, seres autônomos que conseguem resolver os problemas, nós estamos formando para a sociedade. Daqui a pouco ele vai ser um advogado, ele vai ser um médico, ele vai utilizar saberes que ele aprendeu no futebol e em outras áreas da vida dele. Cada vez mais o futebol mundial necessita de atletas inteligentes, de atletas que consigam solucionar, que façam, muitas das vezes, né, pensa comigo, num estádio lotado, onde a torcida, infelizmente, por causa da pandemia, os estádios não estão mais lotados, mas normalmente estão lotados. Muitas das vezes o treinador não consegue se fazer ouvir, né? Então, assim, muito barulho. Então, é importante que tenha treinadores dentro de campo. É importante que tenha jogadores que consigam entender o jogo, ler o jogo
e daqui a pouco chegar no seu companheiro e falar, ó, vem por aqui, porque aqui é melhor pra gente, a gente vai progredir melhor por esse espaço. Então, eu acho que o conhecimento declarativo processual só faz com que eles consigam evoluir como indivíduos, como atletas, e pensando na parte coletiva, desenvolver o jogo da sua equipe. Sem contar que enriquece muito, né, Jane? Quando um atleta vai dar uma entrevista, saber se está em, né? Entrevista, a pessoa não, o atleta não sabe se expressar, faz conjugação verbal errada. É feio para nós, porque cria o rótulo de que jogador é burro, de que jogador não precisa estudar, de que foi um dom de Deus, foi algo divino. É óbvio que eu acredito que sim, existe uma predisposição genética para quem não quer entrar no mérito de religião, mas assim, o atleta ele precisa estudar, ele precisa ter conhecimento, ele precisa ter esse expressão público. Ele precisa ter conhecimento conhecimento financeiro para investir o seu dinheiro. A carreira de futebol de jogador é muito curta, então acho que o conhecimento sempre é bem-vindo em qualquer área, seja o declarativo, seja o processual, sempre conectando ambos. E pelo que você está falando, isso acaba aumentando a liderança dele dentro de campo também. Com certeza, a liderança é uma habilidade social, né, que precisa ser desenvolvida nos atletas, nos indivíduos de todas as áreas, né. Infelizmente, no nosso sistema educacional, nós estamos deixando de desenvolver líderes, robotizando as pessoas, né, muito pelo método de ensino utilizado. Então, o método de ensino utilizado, o meu método de ensino utilizado prioriza muito a autonomia, né. É o que nós chamamos de descoberta guiada, Giane, no futebol. Nós não damos a resposta para o atleta, nós condicionamos o ambiente para que ele descubra a resposta. E eu vejo que no sistema educacional falta isso. Não adianta eu aprender a ler letra por letra se eu não souber interpretar o texto. Eu tenho que saber interpretar o texto para que a minha leitura ela seja fidedigna. No futebol a mesma coisa. Eu preciso aprender o passe, eu preciso aprender o chute, mas eu preciso saber quando utilizar o passe e quando utilizar o chute. E essa liderança, essa verbalização em público é muito importante, porque faz com que eles se desenvolvam como um todo, né? O Ramon, acredito que ele já tenha saído, mas é um atleta de muita qualidade. Ele está no Bahia agora, profissional, um grande amigo meu, e ele se encaixa muito nesse assunto, Gianni, porque é um atleta que entende muito o jogo, entende muito o jogo. Ele entende muito da vida, entende muito do jogo, sabe expressar, sabe conversar. É um grande exemplo para os atletas. Esse conhecimento ele acontece de forma igual para todos os jogadores, se ele é um lateral direita, se ele é volante, se ele é meia, isso acontece de forma genérica ou para cada posição que o atleta joga, ele deveria desenvolver esse conhecimento de forma diferente? E se é de forma diferente, como que deveria ser para cada posição? Essa questão de posição, ela está caindo um pouco por terra no futebol, porque foi aquilo que eu te abordei sobre a questão sistêmica. Eu não acredito muito em posição, eu acredito mais em função. E o jogo eu penso como algo sistêmico. Eu acredito que cada função necessita ter competências essenciais para ela. Por exemplo, um goleiro necessita ter competências essenciais específicas para um goleiro. O zagueiro, o lateral, o volante, etc. Porém, o próprio jogo condiciona e faz com que o zagueiro, daqui a pouco, ele está de volante, daqui a pouco ele está de meia, daqui a pouco ele está de lateral. Então, assim, eu escrevi esses dias um documento orientador para os meus atletas, definindo competências essenciais por posição / função. E a ideia não é que o zagueiro estude só as competências do zagueiro, não. Ele tem que estudar a competência do goleiro, tem que estudar a competência do meia, do volante, porque o próprio jogo vai fazer com que ele, em algum momento, se enquadre em alguma dessas posições, funções. Né? Então, isso é muito importante. E esse conhecimento declarativo que nós estamos falando, ele é muito desenvolvido fora de campo, com o coaching que nós fazemos, o coaching técnico que nós chamamos, né? Treinamento mental, que é você pegar os atletas colocar vídeo dos lances deles, né? Para que eles mesmos consigam identificar onde eles erraram, onde eles acertaram,
as perguntas orientadoras que nós vamos fazendo. Poxa, você deu um passe para frente sem ter opção de passe para frente. Será que não seria mais interessante dar um passe para trás para fazer a manutenção da posse de bola e conseguir circular? Enfim, é importante. Hoje, cada vez mais, os atletas precisam entender o jogo, entender o porquê das coisas. Só na prática, dificilmente vai ter condições de se manter em alta performance. Quais são os principais erros que os atletas cometem quando eles não têm esse conhecimento desenvolvido, seja ele processual ou declarativo? Quando um atleta ele não tem muito conhecimento declarativo no jogo, quando ele não entende muito o jogo, você consegue identificar que ele é muito egoísta, que ele quer a bola só para ele, que ele toma decisões unilaterais, só pensando nele. Por exemplo, um atacante que joga aberto, um ponta, ele pega a bola e ele começa a correr para frente porque ele é rápido, porque ele tem bom drible e ele vai conseguir ter vitória pessoal no 1 contra 1. Só que muitas das vezes ele não pensa no jogo coletivo, ele não pensa que talvez ao invés dele já querer acelerar o jogo, ele pode temporizar a jogada, ele pode circular, ele só quer jogar com bola no pé. Na verdade, o jogo de futebol profissional ele tem 90 minutos, mas os atletas passam com bola no pé apenas 2 minutos, ou seja, os outros 88 minutos, os atletas eles estão tomando decisão sem bola. E um atleta que tem conhecimento declarativo, ele consegue ocupar os espaços corretos, seja para beneficiar ele mesmo ou principalmente para beneficiar o seu companheiro. E esse entendimento de quando beneficiar o companheiro, ele é desenvolvido através do conhecimento declarativo. Então, é muito importante que ele tenha esses dois conhecimentos. João, você pode falar um pouquinho sobre a questão de pensamento convergente, ainda seguindo a linha, né, do conhecimento processual declarativo, o quanto que o atleta tem um pensamento convergente e um pensamento divergente dentro de campo, como que isso acontece, como que isso acaba interferindo no bom ou no mau andamento do jogo? Entendi. Então, na verdade, aí que entra todo o trabalho da comissão técnica, né? Os pensamentos dos atletas, as tomadas de decisões dos atletas, nós costumamos dizer que eles são independentes para tomar decisões, mas é uma independência, uma autonomia condicionada, né? Porque daqui a pouco você pega 10, 11 atletas, você coloca em campo, não precisa de treinador, não precisa de comissão técnica, solta a bola e já era. E não é assim que acontece. Existe um modelo de jogo. E cada comissão técnica tem o seu modelo de jogo. O que seria o modelo de jogo? Dentro do modelo de jogo, existem princípios de jogo que são desenvolvidos dentro de uma sessão de treinamento, e esses princípios de jogo condicionam os pensamentos dos atletas, ou seja, as tomadas de decisões dos atletas. O que é modelo de jogo na prática? Você conseguir olhar para a equipe do Corinthians e ver tomadas de decisões dos atletas diferentes da equipe do São Paulo, da equipe do Santos. Daqui a pouco a equipe do Corinthians joga um pouquinho mais recuada, a equipe do Santos joga um pouquinho mais para frente. Tudo isso tem a ver, estou sendo bem genérico, que é bem complexo. Tudo isso tem a ver com o modelo de jogo. Então, as tomadas de decisões dos atletas, elas são independentes, os atletas tomam decisões dentro de jogo, mas é uma tomada de decisão que foi treinada na semana. Que aí entra toda a estrutura de uma comissão técnica de você planejar uma sessão de treinamento. Não é você chegar, você olhar para a janela, hoje está sol, a finalização hoje está sol. Aí amanhã está frio, eu vou dar a marcação. Não, existe um planejamento. Por isso que a pedagogia do esporte ela é muito importante. O treinador que não se planeja, que não é estratégico na sua semana de treinamento, dificilmente vai conseguir colher bons resultados no jogo. E tinha aquele jargão, né? Que treino é treino, jogo é jogo. E aí o doutor Júlio Garganta quebra esse paradigma e vem com uma frase antagônica, né? Uma frase que diz que treino é jogo e jogo é treino. Porque o que você executa no treino, você vai conseguir executar no jogo. Por isso que uma boa semana de treinamento faz com que os atletas tenham um bom jogo no final de semana. Você acredita que quantas funções, no mínimo, um atleta deveria saber desempenhar dentro de campo? Então, funções / posição. O ideal é que o atleta ele consiga executar todas as funções.
sabendo que a parte biológica impede muitas das vezes que um atleta, por exemplo, um zagueiro baixo, um zagueiro de 1,68 m, não vai jogar em lugar nenhum, porque a biotipia dele não permite com que ele jogue de zagueiro. Um cara de 1,60 m não vai jogar no futebol de hoje, mas ele pode entender a função, ele pode entender que, por exemplo, como funciona a linha de 4, ele pode entender como funciona a proteção de gol, quando que ele tem que abrir para dar uma linha de passe para o goleiro, quando ele não tem pressão, quando ele está sendo pressionado, que o zagueiro tem que conduzir bola. Essas funções todos os atletas precisam entender, porque querendo ou não, a tomada de decisão de um atleta vai interferir na tomada de decisão de todos os atletas. Por exemplo, vamos dar um exemplo prático. O lateral pegou a bola. Se o lateral virar o corpo e ir para frente, o atacante vai fazer um movimento, o meia vai fazer outro movimento, o zagueiro já vai adiantar para fazer a cobertura. Agora, se ele recuar o corpo, se ele virar de costas para a baliza adversária, o atacante já não vai fazer um movimento de atacar espaço, o meia já não vai pegar a bola no pé. Então, assim, eles precisam entender a função de todos os jogadores, porque as tomadas de decisões são funcionadas, independente da posição e da função. E agora uma curiosidade minha, o que é jogar de costas? Que essa eu ainda não aprendi. Jogar de costas é um jargão que falam, né? Os meias eles jogam de costas pro gol adversário. Então, jogar de costas. O campo de futebol é dividido em 3 corredores. Corredor lateral esquerdo. A zona mais povoada do jogo é o corredor central. Por que o corredor central? Porque o gol está no corredor central. E o grande objetivo do jogo é fazer gol. Então, assim, os meias jogam de costa para o gol adversário numa zona povoada. Por isso que precisam ser jogadores inteligentes. Precisam ser Não é que são os jogadores mais habilidosos da equipe, né? Os meias. Porque eles têm que jogar de costas para o adversário. Então, eles precisam fazer diversos movimentos para conseguir antecipar acontecimentos. E jogar de costas é isso. É você jogar de costas para o gol adversário e tomar decisões corretas para dar sequência na jogada. E eu acredito que aí nessa função é muito importante também ser ambidestro, né? Essa utilização das duas pernas para que você possa se desenvolver melhor ali naquela função. Exato, mas assim, eu acredito muito mais numa ambidestria funcional, Giane. Eu acho que a ambidestria funcional é a mais importante. O que seria a ambidestria funcional? A gente trabalha muito com posicionamento corporal. Então, assim, se um atleta ele tem um posicionamento corporal no jogo que é vantajoso, ele vai conseguir dominar com a esquerda, ele vai conseguir dominar com a direita. Dificilmente ele vai ter uma proeficiência nas duas pernas, mas só dele se posicionar com o corpo, ele vai conseguir ser funcional. Ele vai conseguir resolver o problema do jogo, seja com a esquerda, seja com a direita. Então, o que eu costumo dizer para os atletas é: resolvam os problemas do jogo, seja com a direita, seja com a esquerda, com um bom posicionamento corporal. Entende? Eu acho que a ambidestria funcional ela é muito importante para você conseguir se sobrepor ao seu adversário. Bacana isso, porque eu estava atendendo um cliente esses dias, ele joga no profissional, porém a gente identificou que ele tinha uma deficiência assistindo o vídeo dele, que ele só jogava com a perna direita, jogava com a perna esquerda, às vezes perdia tempo, os passes eram curtos, não eram tão longos, e aí eu fiquei pensando, e aí, o que faz com um cara desse, já com uma certa idade, como que faz? Mas aí você falou que basta ser funcional que também resolve, né? Não vamos nos prender àquilo que não foi desenvolvido lá na infância, né? Você tocou num assunto bem interessante, que é a questão da idade, né? Querendo ou não, em qualquer área da vida, as pessoas que têm uma idade cronológica mais avançada, elas têm vícios comportamentais que são difíceis de ser quebrados, né? Um zagueiro que jogou a sua carreira inteira dando chutão para frente. O cara tem 35 anos de idade. Aí vai chegar um treinador de 25 anos de idade e falar para ele, ó, agora a gente não vai dar mais chutão, não. Agora você vai abrir pro quem está jogando com você. Você vai conduzir bola, você vai achar passe para frente. Pô, você é louco. Eu joguei minha carreira inteira dando chutão, vai ser agora no final da carreira que eu vou trabalhar isso.
Então, assim, por isso que é importante essa sua área de coaching, toda essa psicologia esportiva por trás da quebra de vícios comportamentais. Né? A nossa missão como treinador também é quebrar vícios comportamentais. E aí, como se quebra vícios comportamentais? Criando ambientes favoráveis para a quebra de vícios comportamentais, no treinamento. O treinamento é tudo para um treinador, para um atleta. É no treinamento que se constrói um atleta eficiente, é no treinamento que se conquista os títulos, é tudo no treinamento. Perfeito. Olha quem está por aqui, Rogério Luiz. Quando implantar essa mudança de posicionamento específico para a posição coletiva na equipe? Luizão, lá do Juventus. João. Um grande profissional que eu tive a oportunidade de trabalhar, um grande preparador físico, sabe muito, tem muito conhecimento na área. Eu acredito que ele esteja falando mais da idade, da capacidade cognitiva dos atletas, né? Porque no estágio de aprendizagem inicial, na iniciação esportiva, eu acredito que os atletas eles precisam participar de todas as posições. Eles precisam entender como joga um meia, como joga um atacante, como joga o lateral, porque senão você vai acabar gerando uma especialização precoce. Né? Então, por exemplo, se um moleque de 18 ou uma menina de 8 anos, 9 anos, só joga de zagueiro ou zagueira, ela só vai adquirir habilidade específica de zagueiro. Só que daqui a pouco ela não vai servir mais de zagueira, vai jogar como meia. Pela formação dela, como a formação dela foi precocemente especializada, ela não vai ter capacidade para jogar em outras posições e funções. Então, acho que na iniciação esportiva você tem que ter um pouco de cuidado em relação a isso. E, na minha opinião, vai depender muito do modelo de jogo, né? Por exemplo, Fernando Diniz, na época do Audax, os jogadores eles trocavam muito de posição. Então, depende muito da estratégia de jogo do treinador, da ideia de jogo do treinador. E, óbvio, você precisa ser inteligente para jogar em diversas posições e funções. Então, eu, particularmente, acredito que em todas as idades você consegue adaptar essas posições e funções. É óbvio que quando chega no profissional, no sub-20, no profissional, você acaba especializando em uma, duas, três posições e funções. Por exemplo, o Philipp Lahm, do Bayern de Munique, ele jogava como lateral e o Guardiola colocou ele como volante. Por quê? Porque é um jogador inteligente. E o jogador que executa diversas posições e funções pode ter certeza que ele sempre vai estar empregado em time. Todo jogador gosta de jogadores que consigam resolver problemas dentro de campo e em outras posições, porque daqui a pouco você não precisa gastar uma substituição para trocar um esquema tático. Por exemplo, eu estou jogando num 4-4-2, eu quero mudar para um 4-3-3. Tá, mas você vai precisar de mais um jogador no meio. Não, meu lateral sabe jogar no meio, então não preciso queimar uma substituição. Entende? Essa que é a ideia. Muito bom. Eu costumo falar isso para os garotos quando eles chegam falando que só faz uma função, né? Eu falei assim, peraí, você precisa entender com a cabeça do treinador. Você precisa ser o cara que resolve os problemas para ele dentro de campo, porque você sempre estará jogando, né? E até de repente na hora de uma peneira ou de uma contratação, aí eu pego esse, a gente contrata esse ou contrata aquele. Se você sabe desempenhar duas ou três funções e o outro só sabe desempenhar uma, claro que a vaga vai ser sua, né? Eu costumo falar bastante isso para os garotos também. Vamos lá. Temos uma outra pergunta aqui do PK Patrick. Professor, qual foi a fase da sua vida dentro do futebol que você mais passou o perrengue? Olha só que pergunta maravilhosa. O Patrick é um atleta monitorado do esportivo também, desde 2007. Patrick, na verdade, eu acredito que toda a minha carreira futebolística na categoria de base foi perrengue, cara. Desde os 11 anos. O bom do futebol que tem um lado positivo e tem um lado negativo, né? O lado negativo é que você acaba perdendo muito a sua infância, perdendo a juventude, né? Mas tem um lado positivo de você conseguir, de alguma forma, criar responsabilidade, ser um pouco mais independente. Então, assim, desde os 11, 12 anos, eu pego o trem, pego o ônibus, pego o metrô para ir treinar. E às vezes, não era sempre que você tinha dinheiro para comer alguma coisa. E você sabe, o adolescente come toda hora. Então, assim, era dinheiro contado, eu ia treinar no Nacional, né, descendo na Barra da Água Branca, e assim, ou eu comia antes do treino na lanchonete, só que assim, dava fome antes e depois. Então, eu tomava a decisão antes de entrar em campo.
Então eu passava na lanchonete, assim, pô, aquele cheiro, pô, suco de caju, eu falava, meu, vou comer depois do treino que vai dar fome. Mas aí eu comi. Essas coisas, elas são importantes que aconteçam também, porque hoje em dia os moleques na categoria de base, eles têm tudo, né? Você vê moleque de 13 anos ganhando 10 mil por mês, 15 mil por mês, sentando na mesma mesa do profissional, treinando no mesmo campo do profissional, fazendo tudo do profissional, moleque de 15 anos. Eu queria diferenciar as pessoas. É óbvio que todos nós somos iguais, mas peraí, o cara do profissional, ele conquistou aquela vaga de profissional. Você não pode ter o mesmo tratar do que um moleque de 15 anos. Não tratar comportamental de educação. Você tem que tratar todos da mesma forma, com educação, bom dia, boa tarde, conversar. Mas assim, peraí, um profissional ele vai ficar hospedado num quarto, um por quarto. No Red Bull nós ficávamos 4, 5 por quarto. Então a gente tinha que lidar com os conflitos que tinha no quarto. Era atleta ficando até meia-noite no celular e não conseguia dormir. Mas esses perrengues eles foram importantes para o meu amadurecimento. Para eu olhar e falar, poxa, eu valorizava muito. Porque às vezes você fica em casa, você tem tudo do bom e do melhor, vai para um alojamento, divide quarto com 4 pessoas que você não conhece. No começo é legal, aquela aventura, pô, tô morando sozinho. Mas depois, com o passar do tempo, você não consegue mais olhar para a cara do cara. Então, assim, esses perrengues são importantes para o amadurecimento, para que quando você chegar no profissional, você olhar para trás e falar, valeu a pena. Por isso que não é qualquer um que chega, né, Jane? Com certeza. E eu estava rindo aqui porque você já começava a solucionar problemas antes de chegar no treino, né, João? E aí, eu vou comer agora ou eu vou comer depois, né? Então você já chegava com a cabeça aquecida já para resolver problema dentro de campo. E quando você fala dessa questão dos garotos hoje em dia, eu vejo muito importante porque eu tenho um filho adolescente e às vezes a gente fala as coisas dentro de casa, mas aí a mãe é chata, o pai é chato. Só que se você não consegue administrar o seu quarto onde você mora sozinho, né? Como é que você quer se dar bem indo para o alojamento e tendo que compartilhar isso com 4 pessoas? Então entra a questão de organização, a questão de limpeza, entra uma série de outros fatores que se você não conseguir conviver bem com você, ali naquele espaço que você tem na sua casa, quando você for para fora, você vai sofrer muito mais, você terá muito mais desafios a serem superados e vai precisar ter um poder de adaptação muito rápido, porque você não treinou em casa, você não treinou antes, né? Exatamente, perfeito. Vamos lá, temos mais perguntas aqui. A pergunta agora do Alexandre também. O que você acha sobre a posição de goleiro? Foi como eu falei, Alexandro, todas as posições são importantes. Quando você começa a entender o mundo, e o futebol nada mais é do que um reflexo da sociedade, você começa a entender através de uma visão sistêmica, você entende que a posição do goleiro é tão importante quanto a posição do atacante, quanto a posição do meia. Quando se fala de jogos esportivos coletivos, você entende que todas as posições são importantes para que se tenha uma sincronia para atingir o objetivo. Então, a posição de goleiro, ela se adaptou muito ao atual. Né? Hoje o goleiro, não adianta o goleiro ficar embaixo da trave defendendo bola. Não tem mais defensor de bola. Hoje o goleiro tem que saber jogar com os pés. Ele precisa tomar decisões com bola, sem bola. Se a gente pegar um exemplo aí, um dos exemplos que eu pego para falar de goleiro é o Manuel Neuer, na Copa do Mundo aqui no Brasil, que foi onde nós mais vimos ele, né? Ele tinha que fazer cobertura da linha defensiva toda hora. Ele tinha que resolver problemas saindo do gol e tirar a bola. Ele era o primeiro construtor da equipe. O que eu falo, Gianni, é que o nosso primeiro atacante é o nosso goleiro e o nosso primeiro marcador é o nosso atacante. Para você ver como que é sistêmico o futebol. E aí, contextualizando, como assim o nosso primeiro atacante é o goleiro? Porque para as equipes que saem jogando desde trás, o primeiro jogador possuidor da bola é o goleiro. E se o goleiro não tem uma qualidade no passe, dificilmente você tem uma construção que nós chamamos de construção limpa, onde o passe vai entrando de pé em pé, sem que o oponente faça uma interceptação. E se você quer jogar o jogo de futebol propondo o jogo,
o seu marcador precisa ser o atacante. O primeiro marcador tem que ser o atacante, já pressionando o goleiro adversário, já abafando, já tirando tempo e espaço. Então, eu acredito que a função e a posição de goleiro se adaptou muito com o futebol atual e cada vez mais o goleiro precisa saber jogar com os pés. Por exemplo, nas minhas equipes, se o goleiro não sabe jogar com o pé, dificilmente vai jogar. Eu diria que não vai jogar, porque eu gosto de estar jogando dentro de casa. Então, isso é algo que é uma habilidade específica que o goleiro tem que ter. Uma pergunta agora. Quais as habilidades e as capacidades, sejam físicas, técnicas, táticas, emocionais ou psicológicas, você avalia para um garoto poder jogar na sua equipe, João? Aí entra no departamento de captação, que é um dos departamentos no qual eu estou inserindo no Desportivo Brasil. Quando a gente vai avaliar um atleta, por exemplo, vamos fazer uma viagem para Minas Gerais, vamos ver um jogo e você tem que ver o melhor jogador e trazer para o Desportivo, por exemplo, pegando exemplo, né? O que a priori eu busco é a forma com que ele se relaciona com a bola. Porque, Jane, eu não vou me preocupar muito com a inteligência de jogo dele. Porque ele não passou passou pela mão do meu auxiliar. Eu não sei qual foi a base que ele teve. Então, não posso cobrar isso dele. Agora, o atleta que sabe se relacionar com a bola, o que é relação bola? É ele saber driblar, ele ter uma boa condução, ter um bom passe, conseguir resolver problemas com bola no pé, ele já está um passo à frente. E aí, essa inteligência de jogo no qual nós falamos toda a nossa live, o conhecimento declarativo dele, entender o que ele está fazendo, nós vamos desenvolver. Eu, profissional, tenho que desenvolver. O moleque ou a menina não vai saber já todos os conceitos de jogo, né? E até tem situações até que as pessoas pegam um pouco no pé dessa nova geração de treinadores, que é a forma com que nós nos expressamos, né? Às vezes nós utilizamos muitas terminologias técnicas, mas o que as pessoas precisam entender, e quando eu utilizo uma terminologia técnica com um menino de 13 anos, por exemplo, você tem que dar mais amplitude, você tem que dar mais profundidade, tem que dar linha de passe. Antes de eu externar isso, eu expliquei isso. É isso que as pessoas não entendem. Existe todo um trabalho pedagógico, um trabalho estrutural de aprendizagem que é passado para os atletas. Então, jamais tem que o meu atleta tenha conhecimento total daquela palavra. Porque senão fica um conhecimento pelo conhecimento. Não é isso que nós queremos. Queremos uma aprendizagem pelo conhecimento. Você acredita que ele deveria ser desenvolvido até os 14, 15 anos ou não? Eu vejo que quanto antes, melhor. Né? Quanto antes, melhor. Então, assim, às vezes você criar um ambiente para que os atletas interiorizem os conceitos numa idade menor do que numa idade maior, justamente pelos vícios comportamentais. Né? As idades menores, 11, eles estão com o balde vazio. Então, tudo que você falar, eles vão pegar como verdade absoluta. Mas, assim, se você pegar um cara de anos, já não é assim. Você tem que comprovar que aquilo é certo. Entende? Então, acho que quanto antes, melhor. Quanto antes você estimular o conhecimento declarativo, quanto antes você explicar os conceitos do jogo, vai chegar nas categorias sub-15, sub-17, sub-20, o moleque vai estar pronto, a menina vai estar pronta. Entende? Mas não impede, eu acho que não tem idade até 14, até 15. Não. Enquanto nós estivermos vivos, nós temos que aprender, nós temos que buscar conhecimento. O professor ele está ali para criar um ambiente favorável para que o conhecimento seja desenvolvido. Mas é óbvio que é uma via de mão dupla. Não adianta ter o estímulo se o receptor do estímulo não estiver predisposto a querer interiorizar o estímulo. Com certeza, muito bom. Qual que é a importância de forma simples e objetiva? Gabriel é um atleta personal soccer, um grande atleta, vem se desenvolvendo bastante. Total, Gabriel, o zagueiro que não sabe jogar com bola no pé, não sabe sair jogando, dificilmente vai ter espaço no futebol atual. Então, me motivou para buscar conhecimento na área, buscar saberes que eu não tinha ainda, para conseguir me inserir hoje no Desportivo Brasil, que é um grande clube nas categorias de base do Brasil. Temos mais perguntas aqui, João. Vamos lá. Joãozinho, professor, o senhor prefere treinar a categoria de base ou treinar a equipe profissional? João também é um atleta monitorado do Desportivo Brasil, 2007, sub-13.
João, foi até uma pergunta que quando eu fiz uma entrevista para um determinado clube do Brasil, na época como treinador também, eles me fizeram. Eles perguntaram para mim, na verdade, pela idade, né? Eu tinha 22 anos, no sub-15, no sub-17, no sub-20. E aí eu falei, é óbvio que não é de forma arrogante ou soberba, mas assim, eu estou preparado de um profissional, é diferente de uma questão de grupo de um sub-13. Eu ter 23 anos, dificilmente eu vou entrar numa categoria profissional agora. Até porque existe preconceito em relação à idade cronológica. As pessoas pensam que, na verdade, as pessoas confundem experiência com amadurecimento. Experiência é você vivenciar acontecimentos, momentos. E amadurecimento é a forma com que você lida com os acontecimentos. Então, eu posso ter 40 anos, eu posso ter 20 anos, e o cara de 20 anos ser mais maduro do que um cara de 40. Porque o cara de 20 soube vivenciar as experiências e soube aprender com as experiências. Enfim, eu me sinto preparado para trabalhar em todas as categorias, mas eu gostaria de passar por categoria